Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que labrachuri cominaravá serebe cominaravá sarai. Engrandecido seja o nome do Senhor, aquele que nunca perdeu uma batalha. Já estava com saudade de vocês. Eu ontem, por motivo de força maior, na verdade, muito cansado, estamos aí numa corrida intensa de jejum e de oração, e às vezes a carne não suporta. Mas a Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. É por isso que hoje eu estou aqui renovado, rejuvenescido, agraciado pela graça do céu, bondade divina, para transmitir a vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero louvar a Deus também pelas lutas, pelas provações, pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos que estou recebendo e pelas vitórias que haverei de receber lá na frente. Então, para Ele e por Ele seja dedicado toda a honra e toda a glória. Mas olha para cá, preste atenção. Eu queria que você assistisse esse vídeo até o fim, porque o que Deus vai falar aqui é coisa extraordinária que vai alimentar a sua fé, renovar as suas forças e abrir completamente a sua visão. Eu tenho 5 itens da parte de Deus para transmitir ao coração de vocês, mas sem demora, como é que fala? Sem demora. Não, é outra frase. Quando eu preciso, você não me ajuda. Quando eu preciso, você não chega junto. Mas tudo bem, não é isso não. Sem mais demanda. Acho que é isso. Acho que eu acertei. Se não acertei, me perdoe aí, que eu sou do interior mesmo, por isso que eu moro na Baixada. Mas sem demora, ouçam-me. Eu quero falar sobre 5 itens que Deus colocou no meu coração. E o primeiro, eu quero dizer sobre o crente, ou o profeta, ou o missionário, ou a missionária, ou o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou o evangelista, ou seja, qualquer uma pessoa que exerce a obra de Deus. Enfim, eu quero falar sobre os crentes que passaram da validade. Que isso, pastor Daniel? Jesus, heresia, nunca ouvi isso na vida? Pois bem, está ouvindo agora. O crente que passou da validade. Para mostrar para você que eu não tenho medo de falar, eu vou botar a cara bem perto, que eu dou a cara para bater, né? Porque tem muita gente que se diz crente, servo de Deus, mas tem um medo de afirmar o que diz. Ei, crente que passou da validade. Mais uma vez, o crente que passou da validade, terra. Aleluia! Calabraço e de cominaravassarai. O crente que passou da validade. Aí você diz assim, pastor, é muito bom que se baseia na Bíblia. Então me diz alguma coisa aí para que isso me convença, para que eu venha ficar convencido de que isso que o senhor está falando é verdade. É simples. A Bíblia diz que Deus deu uma oportunidade para Saul muito boa. Teve o privilégio de ser rei. Gozou de muitos frutos, muitas bênçãos, comandou muitas guerras. Não foi tanto quanto Davi, não foi um vencedor tanto quanto Davi, mas tinha tudo para ter um final feliz, porque a sua história foi bastante abençoada por Deus, principalmente no início da sua trajetória. Mas a Bíblia diz que o Saul, ele extrapolou, desobedeceu a Deus, por certo fez o que Deus não mandou fazer e acabou se complicando muito. Tomou decisões precipitadas em muitos cenários. Porém, o que aconteceu? Chegou um certo ponto que Deus chama o profeta Samuel e diz, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Quero ressaltar aqui que essa rejeição que o Senhor Deus expressou não foi a rejeição para o plano de salvação, como muitos acham. Deus rejeitou Saul, Deus não perdeu a salvação. Não. Deus rejeitou Saul no propósito de continuar exercendo o seu chamado, ou seja, Deus não queria mais que ele continuasse sendo rei. Por isso Deus o rejeitou. E é por isso
que a gente percebe na Bíblia que quando Saul pressentiu que Deus o havia rejeitado, aí que ele ficou mais complicado, aí que ele começou a fazer mais asneira, aí que ele começou a perseguir mais. Olha, foi uma coisa terrível. Por quê? Porque já tinha perdido a validade. Tem gente que pensa que isso não acontece. Se não acontece, então experimenta. Procura fazer tudo ao contrário do que Deus te manda. Procura deixar subir para a cabeça os dons que Deus te deu e você verá se um dia tu não vai ficar vazio, preferindo a morte. Tá entendendo o mistério? Então, existem muitos dentro da obra de Deus que, por incrível que pareça, perderam a validade. Haja visto que muitas pessoas já tiveram muito de Deus. Já vi profeta profetizar com a maravilha. Já vi profeta entregar revelação com a bênção. Já vi profeta, olha aqui, Deus usar em cântico, meu Deus do céu, de ser uma coisa invejável. E hoje não estão mais assim, sabe por quê? Não vão admitir, é lógico, eu sei que não vão admitir. Perderam a validade. Subiu para a cabeça, pisou em quem não tinha que pisar, humilhou quem não tinha que humilhar, e hoje estão de camarote assistindo Deus levantar os pequenos e estão a todo custo com aquele sentimento de Saul, querendo nos destruir e nos matar. Mas Deus manda dizer para você, não se preocupe, porque perderam a validade. Entendeu o mistério? Que coisa profunda, né, irmãos? Já tinha ouvido isso? Nunca, né? Porque isso aqui desceu do céu. Perderam a validade. Então, na minha concepção, alguém que perde a validade não é digno nem da sua atenção, da sua confiança, da credibilidade. Para quê? Quando eu entro no mercado, quando eu vejo uma coisa que tem uma semana que vai perder a validade, eu não quero nem levar para casa. Que dirá o que já perdeu a validade, vai fazer mal para o meu filho, vai fazer mal para o meu intestino, vai fazer mal para a minha vida. Então, o crente que perdeu a validade só vai te fazer mal. Dá para tu dar glória? Fale em língua estranha aí, marcha com esse varão, porque nessa palestra santa Deus está falando contigo. Primeiro, íter, crente que perdeu a validade. Agora, para não prolongarmos mais o vídeo, vamos falar do segundo íter. O segundo íter que eu quero falar, escuta bem, é sobre o crente, é sobre Pedro. Esse é o segundo íter que eu quero falar, sobre Pedro. Mas eu quero aqui fazer uma ressaltação, porque se a gente fosse falar de tudo sobre Pedro, era uma coisa. Eu quero falar um ocorrido, um fato que aconteceu com Pedro, para ser mais uma cereja desse bolo. Depois eu tenho mais 3. Pedro, escute bem. Eu toquei em Pedro por quê? Que eu peguei isso como espelho para lhe passar. Porque, como eu já disse antes, esses crentes Saul que perderam a validade, também está sendo esses Pedro agora, que eu vou lhes ensinar, que eu vou lhe passar aqui algo que Deus me deu, estão sendo esse Pedro aqui, você vai ver, aliás, você vai ver esse relato de Pedro aqui, e você vai entender como eu tenho razão naquilo que eu vou lhe falar. Crente Pedro. A Bíblia diz que houve-se um cenário em que os discípulos estavam em volta de Jesus e Jesus resolve perguntar para eles, vem cá, quem diz os homens lá do lado de fora que eu sou? Aí uns disseram assim, ó Senhor, uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus falou assim, tá certo, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que eu sou? O que eu significo para vocês? Aí levantou Simão, Pedro, e disse, mestre, tu és o Filho de Deus. Em outras palavras, todo-poderoso. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, Pedro, filho de Barjonas, porque não foste a carne que te revelou isso, mas foi o Cristo, foi o Deus Todo-Poderoso, foi o meu Espírito. Quem te revelou essa maravilha? Jesus acaba de fazer um elogio a Pedro. E mais embaixo, no versículo abaixo, ele diz assim,
Agora é chegada a hora do Filho do Homem ser crucificado, tal, estou aqui abreviando. Aí esse Pedro, que tinha sido usado por Deus, Satanás pega ele, querendo evitar, ou seja, neutralizar as palavras que saíram da boca de Jesus, colocando na negativa, dizendo, eu não vou permitir isso acontecer. Escuta bem, Pedro em cima recebe um elogio. Embaixo, sabe o que Jesus diz para Pedro? Pedro, para trás de mim, Satanás. Por que que o segundo ícone eu decidi falar sobre Pedro e te mostrar esse relato? Porque esses crentes que estão como Saul, perderam a validade, também têm me atacado, dizendo, eu não vou lá naquela igreja, eu não gosto muito desse ministério, porque ele fala muito no nome do diabo. Olha aqui para mim. Vocês não acham que um homem chamado Jesus acaba de fazer um elogio tão bonito, e daqui a pouco esse mesmo homem que elogiou tem que expulsar o demônio? Não, eu quero que você me responda, você que diz que tem visão de Deus, você acha que Jesus mencionou o nome do diabo porque ele queria? Você acha que Jesus ordenou o demônio sair? Poderiam até olhar para ele, mas dizer, mestre, tu perdeu a postura? Jesus, como é que tu elogia o homem e agora está chamando o homem de diabo, dizendo para ir para trás de ti? É muito fácil, profetas que perderam a validade. É muito fácil, pastor que perdeu a validade. É muito fácil, missionário que perdeu a validade, missionária que perdeu a validade, a gente atacar alguém quando a gente não conhece ou quando a gente perdeu a validade. Porque olha aqui para mim, se você subir em cima de um burro morto, nada vai acontecer. Agora, se subir em cima de um burro vivo, ele vai pular fora. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Sabe por quê que muita gente hoje não quer combater contra o diabo? Porque perderam a validade. Ouçam-me. Ouçam-me. Jesus, mesmo tendo elogiado Pedro minutos atrás, mais embaixo, ele não economizou o poder e a autoridade para repreender e expulsar o diabo. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Agora, por que Jesus mencionou ali Satanás? Porque houve necessidade. Se você não conhece o ministério de uma pessoa que é um combatente, que combate contra o diabo, fecha a tua boca. Sabe por quê? Porque senão esse alguém vai receber o que eu estou recebendo e tenho coragem para dizer para você que, infelizmente, você passou da validade. Vou repetir. Sabe por que esse incômodo? Porque você passou da validade. Jesus poderia ter falado, como eu já disse antes. Vamos deixar esse negócio bonito? Vamos mexer com o diabo, não? Porque eu acabei de fazer um elogio a ele. Não, mas quando o diabo se apresentou, Jesus falou. E sabe o que Deus está querendo dizer? Aonde o diabo vier, aonde o diabo tentar meter a cara, onde o diabo tentar meter a colher, a gente tem que abrir a boca e repreender, sim, e falar o nome dele. É um nome sujo, mas não elogiando e nem glorificando a ele, nem passando a mão na cabeça dele, mas combatendo. Uma coisa é dizer aqui, eu estou adorando o diabo. Outra coisa é dizer, Satanás, não mete o focinho aqui não, tu vai embora, sai da minha casa, sai da minha vida. Satanás, sai do meu endereço, esqueça o meu caminho. Ô diabo, vai embora, arruma a mala. E pelo que eu sei, a pessoa só escuta quando você chama, quando você fala sobre o seu nome. Eu me chamo Otoniel. Se me gritarem na rua por nome de antes, eu sei que não é eu. Então, olha aqui, Jesus poderia dizer, eu não vou falar o nome da entidade aqui, do diabo aqui, sabe por quê? Porque vai ficar feio o cenário. Mas Jesus falou, não, tem que falar para ele, porque foi ele que me enfrentou aqui. Então, se ele me enfrentou usando Pedro, eu vou falar com ele. Quando precisou falar o nome de Pedro, eu falei. Agora precisou falar o nome dele, eu vou falar sim. Calabraçada manto de cominaravassarai. Então, primeiro íter, o crente que passou da validade. Segundo íter, olha aqui,
Jesus precisou expulsar o demônio e não fez cerimônia. Usou o seu poder, a sua autoridade e repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás. Não importa quem estava ali, não importa quem achou lindo o que ele fez por Pedro, o importante foi que ele não deu colher de chá para o diabo, como muitos aí que perderam a validade estão dando. Perdoa-me falar a minha franqueza dentro da sua igreja. Tem crente que está dando colher de chá para Satanás. Jesus não nos ensinou isso. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Então receba aí que tem mais. Terceiro item. A Bíblia diz que quando Jesus chamou os 70, Jesus chamou os 70. Sabe o que ele disse? A missão dos 70. Vocês vão de 2 em 2 e em meu nome expulsam os demônios. Ele disse o quê? Expulsai os demônios. Eu não vi Jesus dizendo: vocês vão em 2 em 2 em meu nome. Quando você vê Satanás, você fala: fofinho, sai do meu caminho. Quando você vê Satanás na frente, diga para ele: ei, homem bem-sucedido, sai do meu caminho. Ô bonitinho do cabelo grisalho. Jesus falou: quando vocês verem ele, expulsam o demônio. Pastor, por que fala tanto no diabo? Porque ele é atrevido. Onde ele tenta entrar, a gente usa a autoridade para expulsar, e o nome de Jesus para expulsá-lo, no nome de Jesus. Agora, sabe por que você não enxerga que eu sou um combatente? Posso dizer a verdade? Me desculpa, eu tenho que voltar no primeiro item, porque perderam a validade. Para não perder muito tempo, eu vou dizer para você, vou dizer o quarto item que eu vou dizer para você. Sabe por que muitos hoje estão incomodados com esse ministério de combater o diabo? Sabe, essa autoridade, esse chamado, essa missão que eu cumpro, né, que Jesus ensinou de combater contra Satanás? Porque pelo que eu sei, eu sou um combatente, eu guerreio contra ele. Que a Bíblia diz que o mesmo reino aqui, o reino não pode lutar contra o mesmo reino. Porque quem subsistirá? Então, eu sei que eu estou a favor do céu e luto a favor do meu Deus, guerreando, aleluia, contra Satanás. Escuta bem. Mas eu também não me ofendo com isso, porque Jesus expulsando o demônio, disseram que ele estava endemoniado, expulsando o demônio por nome de Beelzebu. Se chamaram Jesus, não vai achar eu. Se Jesus fazendo uma obra linda dessa, teve gente que se incomodou. Por que se incomodou? Porque tinha muita gente ali, eu penso, que perderam a validade. Perderam a validade. Vou tornar a repetir. Perderam a validade. E sabe por que muita gente se incomoda com esse meu ministério? Porque, infelizmente, o quarto item, eles estão... Como é que eu falo, Jesus? Porque é tudo do céu aqui. Eles estão exercendo o ministério de Judas. Que ministério é esse? Eu faço tudo por 30 moedas. Eu traio se for preciso. Eu beijo no rosto se for preciso. Eu me faço de amoroso se for preciso. Eu boto uma máscara de uma voz bem macia para convencer os outros se for preciso. Mas a verdade é que o ministério desses são ministério de Judas. Então o ministério de Judas hoje estão tentando destruir o ministério verdadeiro. Sabe por quê? Eu mudo meu nome. Eu já dirigi várias igrejas em frente ao terreiro de Macumba. Já vi mãe de santo me impedir para não expulsar, não falar o nome das entidades. Sabe por quê? A mãe de santo. Eu dirigi uma igreja em frente ao terreiro de Dona Rosa. Ela hoje já está debaixo do chão. Graças a Deus aceitou Jesus. Seu Levi morreu, já está no céu, que é o esposo dela. Sabe o que eu escutei da boca dessa mulher várias vezes? Assim que eu cheguei. Pastor, não expulsa minha pombagira. Não mexe com o meu tranca-rua. Não mexe com o meu Zé Pilintra. Não mexe com a minha Padilha. Ei, se uma mulher descia lá do terreiro e fazia esse pedido, é porque com certeza, quando a gente orava lá embaixo, ficava ruim pro diabo. Ei, meu irmão. Ei, ô profeta que perdeu a validade. Olha aqui para mim. Eu sei do que estou falando, porque sei a obra que Deus me confiou. Ei, minha irmã, você
que está lá, ó, futucando a minha igreja, eu sei a obra que Deus me confiou. E aí, uma mãe de santo, não fale o nome das entidades. Por favor, pastor. Quando o senhor fala o nome das entidades, eu não consigo me concentrar lá em cima. Quando o senhor repreende, quando o senhor combate, quando o senhor grita embaixo. Ó, há anos eu já contei isso por aí. Agora, o ministério de Judas, que só visa o dinheiro, que só está segurando a bolsa do dinheiro, que só está visando o ouro e a prata, é evidente que, ó, perder a validade, é evidente que não vai ficar satisfeito com o verdadeiro ministério, que é aquele que combate contra Satanás. Então, meu irmão, olha aqui para mim, ó. Se tu perdeu a validade, se você é aquele que prefere a cerimônia e o elogio, que é o terceiro íter, Jesus elogiou, mas não deixou brecha. Na hora que precisou corrigiu e expulsou o demônio. O terceiro, Judas, é óbvio que se você não é uma pessoa que combate contra o inferno, você com certeza tem esses 3 itens impregnados na tua alma. E eu já vou para o quarto para não demorar. Aliás, o quarto item, né, que é do Judas, o ministério de Judas. O quinto item está em Marcos, capítulo 14, versículo 3. Olha só. Marcos 14, 3. Eu vou ler para vocês. É bom até que a gente lê aqui. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento, de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça de quem? De Jesus. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Escuta, ministério de Judas eu falei em cima. E agora o ministério dos interesseiros. Ouçam, vocês acham que eles se indignaram com aquilo ali porque eles realmente estavam preocupados com o pobre? Não, eles eram gananciosos. Eles estavam preocupados de pegar aquele vidro de perfume que foi derramado sobre Jesus para vender, para encher os seus bolsos, para o seu segundo interesse. Mas quando viu uma mulher derramando sobre a cabeça de Jesus, aí ó, outro ministério, ministério da ganância, ministério daqui ó, usurpação, querendo usurpar da mulher, querendo, olha aqui ó, roubar da mulher porque ficaram indignados. Então, para ser mais preciso, o primeiro item, o crente que perdeu a validade. Segundo item, o crente de cerimônia, que só faz elogio, mas não expulsa o demônio quando se apresenta na reunião. Terceiro, sobre os 70 que Jesus enviou para expulsar o demônio. Então precisamos exercer isso, expulsar o demônio. Quarto, o ministério de Judas. E quinto, foi esse que eu acabei de dizer para você. A mulher fez bonito, fez o melhor. Mas aqueles que tinham o ministério da ganância se incomodaram. Pois bem, eu deixo para você essa reflexão e deixo para você essa reflexão e para que sirva de meditação, para quando encerrar esse vídeo, você fazer uma análise e ver se sou eu que estou extrapolando, expulsando os demônios no nome de Jesus e vendo vidas sendo libertas, que é o mais importante, pessoas se convertendo, filhos de santo, na presença de Deus, ou analise. Não vou nem pronunciar mais todos os itens. Analise o primeiro. Vê se você não perdeu a validade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se inscreva aí no meu canal, Otoniel Gonçalves. Clique aí no joinha, compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você sentir.
E se você não for um crente que perdeu a validade, olha só, e gosta da verdade, manda esse vídeo para alguém que está sendo aqui, ó, escorraçado pelo inferno, porque isso vai renovar a fé de alguém, isso foi uma revelação. Deus em Cristo te abençoe. Olha só, clique aí no sino para ativar as notificações, coloca a opção todas e que Deus continue te abençoando. E eu vou encerrando, dando aquele brado de guerra que diz: